você decidiu colocar no livro um capítulo, uma parte dele, sobre realmente as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Por que você escolheu falar mais especificamente sobre isso? Você acha que hoje ainda tem muita confusão sobre a questão de batismo e de ceia? Tem. Não é nem a questão de a forma específica ou a quantidade de água, que era uma discussão, ainda é, mas quem estuda bastante disso se respeita, não é uma briga. Então o problema não é a forma de água, a forma do batismo, o momento do batismo ou a quantidade de água, não é esse o problema. Ou a ceia, se é com vinho, suco de uva, etc. A questão é o desrespeito por aquilo, sabe? Pela sacralidade daquilo, da ordenança ou do sacramento. Olhar para o batismo de maneira trivial e não como um testemunho, como algo que você faz em fé. Ou mesmo não se lembrar do teu batismo como um testemunho, como algo, como um selo visível da aliança entre você e Deus. Não é? A mesma coisa a ceia do Senhor. Há pessoas que participam, a despeito dos pastores muitas vezes dizerem o que é aquilo, que aquilo pode trazer juízo se a pessoa comer e beber indignamente. Mas tem muitas pessoas que não, eu estou na igreja, tem ceia, ninguém me proibiu, então eu como. Mesmo o pastor falando que não pode, eu como. Que ninguém vai bater na minha mão, ninguém vai tirar da minha mão, né? Eles vão me respeitar. Porque cada um tem que se analisar a si mesmo, né? Eu costumo dizer, eu sei que tem pastores que pensam diferentes, mas eu ensino a igreja assim, que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice, como você mencionou. Então, eu só posso me examinar a mim mesmo. A única pessoa que eu posso proibir sou eu. Sim. Porque eu não posso te examinar e te proibir. Eu tenho que te dizer que você não pode por causa da vida que você está vivendo longe de Cristo, né? Agora, eu tirar da tua mão, não. Jesus não tirou de Judas Iscariotes, eu vou tirar da sua. Verdade. Entendeu? Jesus deu pro Judas comer e beber e foi juízo para ele. Sim. Então, quiser comer, come, mas eu tenho que avisar com toda seriedade. Mas tem muitas pessoas que já não veem mais seriedade nisso, né? E veem como apenas um lanchinho que a gente está lembrando que Jesus comeu isso um dia, então a gente está lembrando aqui que um dia ele fez também, mas não como algo que comunica graça e que comunica juízo, por outro lado, como está em 1 Coríntios 11, né? E a mesma coisa o batismo. Então eu acho que isso é essencial para a fé cristã. Eu não vejo como existir cristianismo sem que haja ceia e batismo. Embora eu não creia que ceia e batismo sejam necessários para salvar ninguém. A salvação não depende disso. O ladrão na cruz nos lembra disso. Sim. Mas se o ladrão descesse vivo da cruz e fosse ovelha de Pedro, Pedro teria batizado ele. Então, eu creio que é importante que a gente veja isso como uma doutrina essencial, sabe? Uma básica, pelo menos, da fé cristã. Agora nós, como batistas, nós ensinamos um batismo realmente por imersão, porque faz parte, inclusive, da nossa fé, nós entendemos assim. O batismo por aspersão, você entende que ele também é um batismo válido? Terreno perigoso aí que você me colocou agora, né? Então, veja só, quando a gente pega a história da igreja batista, a história dos batistas, pelo menos aquilo que está nos livros de história, que a gente tem como rastrear historicamente, a gente percebe que quando os primeiros batistas nasceram no final do século XVI, começo do século XVII na Inglaterra, com John Smith, Thomas Hillwys e outros, né, Hanser Knowles, Henry Jacob, lá no comecinho, 1600 e bolinha, 10, 15, 16, 20, o batismo era por aspersão, só que só de adultos. Foi só na década de 30 do século 17 que a igreja de Henry Jacob, em Londres, considerada batista particular, eles começaram a batizar por imersão, por entenderem que a palavra baptizo em grego significa mergulhar. Mas as próprias igrejas batistas não batizavam por imersão, batizavam por aspersão ou afusão, como os congregacionais já estavam fazendo, que era uma outra tradição que nasce ali do movimento separatista e não conformista também, da Reforma Britânica, né? Que existe até hoje a igreja congregacional. Sim, né? até hoje. Ela não está em todos os lugares do Brasil, como batista e presbiteriana, mas em alguns lugares do Brasil ela é muito forte. No Rio de Janeiro ela é muito forte, né? Aqui no interior de São Paulo, algumas cidades, como Atibaia, tem uma igreja grande, congregacional. E alguns outros lugares do Brasil também. É uma igreja de tradição reformada e historicamente oriunda do movimento puritano também em inglês, né? Como a batista e a presbiteriana também são. Então, os congregacionais, eles também batizam, mas há uma divisão. Não são todos iguais, mas a maioria batiza por afusão ou ablução, que é você jogar uma caneca, não é aspersão, como são as gotinhas, né?
mas um pouco mais, algumas 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E muito se questiona como era no início do movimento batista, porque não é dito isso. Só se fala que cremos no batismo após profissão de fé, mas não se fala da forma de batismo. Isso fica mais claro a partir de 1630 para frente, quando na igreja de Jacob eles vão descrever na sua confissão de fé local que o batismo seria por imersão. E aí começa essa tradição. Mas mesmo nos primeiros batistas, existiam ainda aqueles que conversavam sobre esse assunto. Mas você perguntou o que eu, né? Por causa da palavra baptizo, sim, eu creio que o batismo é por imersão. Não só por causa disso, não, mas quando a gente vê os primeiros livros da história da igreja, sim, quando a gente vê o Novo Testamento, mesmo, o Novo Testamento, a gente vê o João Batista batizando porque tinha muita água. Jesus fala, quando ele saiu da água, viu o Espírito descer em forma de pomba. Então, saiu da água, muita água, etc., né? Então, quando a gente pega no início da história da igreja, nós temos um documento chamado a Didaquê, né, que é o ensino dos 12 apóstolos. E ali é um documento que ninguém sabe a data certa, mas é entre 90 e 115 depois de Cristo. Então pega a época do apóstolo João, por exemplo. Provavelmente estava vivo ainda. E ele foi escrito pela comunidade do norte, ali da Síria, Antioquia da Síria. E é um documento para preparar pessoas para o batismo, a Didaquê. Fala dos 2 caminhos e outras coisas, inclusive como é que a pessoa tem que se preparar, como é que tem que jejuar antes de se batizar. É um documento para preparar pessoas para o batismo. E ali não parece que o documento foi escrito para bebês, mas para adultos, que é um outro ponto. Embora a gente sabe que existe alguns documentos que falam de recém-nascidos serem batizados, mas é uma coisa excepcional que está presente lá atrás. Que a gente não vê também na Bíblia, né? Não. Então, o que se vê, segundo os nossos irmãos pedobatistas, é a impressão de que havia por causa de fulano e toda a sua casa. Então é possível que dentro da casa havia crianças também recém-nascidas. E há uma conexão com a questão da circuncisão e toda a continuidade das alianças, né? Esse é um outro ponto. Mas a forma do batismo, que é o que você me perguntou, o que a gente percebe na Didaquê é que ele fala o seguinte, que se batiza em água viva. Então aqueles que vão ser batizados, que estavam sendo preparados. Água viva era água corrente. Sim, um rio. Né? É um rio. Se não for possível em água viva, que seja em água parada. Que se não for possível em água parada, que seja em água aquecida. A Síria, mais ao norte, ao pé do Monte Hermon ali, tem neve, né? Hoje tem estação de esqui ali. Que seja em água aquecida. Se não for possível assim, que seja jogando 3 vezes na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, na época em que provavelmente João estava vivo, ou os discípulos do apóstolo João, os discípulos de todos os apóstolos estavam vivos. Os discípulos diretos deles estavam vivos. Já se falava da possibilidade de jogar água na cabeça, mas como exceção e não como regra. A regra seria o rio, coisa que quase ninguém faz hoje. Mas o que a gente percebe então é que desde o início não existe uma rigidez quanto à forma. O que é rígido tem que ter água e tem que ter a invocação da Trindade. Tem que ter água, que simboliza a morte e a ressurreição e a purificação também da pessoa, e a invocação da Santíssima Trindade, que na economia da salvação é quem opera a nossa redenção. Mas é só isso. E a gente já percebe na comunidade da Antioquia da Síria essa flexibilização quanto à forma. E a gente tem que lembrar que o primeiro pastor de Antioquia da Síria foi Barnabé, o auxiliar dele foi Paulo. Auxiliar. Depois foi Pedro e depois foi Inácio de Antioquia, que foi um gigante. E é essa comunidade que trata o batismo dessa forma. Então, eu sou pastor também, eu batizo por imersão as pessoas, né? Mas eu, particularmente, não teria problema numa situação excepcional de batizar por afusão alguém ou aspersão. Uma pessoa doente, por exemplo, num leito. Exato, uma pessoa num estado terminal. E aí você tem orado pelo seu, sei lá, o seu bisavô, ele está muito mal, ele se converteu há 1 semana e o médico deu 1 semana de vida. Sim. E ele quer ser batizado. Como é que você vai tirar ele dali com 98 anos e vai levar ele aonde? Levar o carro da funerária junto. Sim. Porque de lá, né? Não vai o hospital não vai deixar. Eu não teria problema de batizá-lo nesse modelo dos nossos irmãos da igreja primitiva, mas deixando claro para toda a comunidade local de que essa não é a regra, essa é uma exceção, entende? Eu não posso negar isso àquela pessoa, né?